Programa Voz em Cena, você já sabe, toda vez nós desmistificamos um assunto que é do seu interesse. E sabe do que a gente vai falar sobre isso? Depois que rodar a vinheta, você vai saber. Aguarda aí. Olá, pessoa! Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao programa Voz em Cena. E aqui a nossa missão é desmistificar aqueles assuntos mais intrincados que você possa imaginar. Hoje a gente vai falar de um assunto chamado hipnose. E para isso eu estou aqui com o hipnoterapeuta Elauri Cunha. Elauri, muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer, Carlos, estar aqui, né? E hoje a gente vai tirar bastante, como a gente fala, os mitos da hipnose, né? Muita gente tem muito medo, então a gente tá aqui para isso, tá bom? Isso é muito bacana, a hora que você falou a palavra mito. A hipnose, geralmente o pessoal vê como uma atração, como um entretenimento. A hipnose é um entretenimento ou é uma ciência, Elauri? Agora é uma ciência, né? Porque tem comprovações, né? Ela é usada por médicos, dentista, né? Mas tem o lado também da brincadeira. Então, o lado do street hipnose, de palco. Então, mas é muito legal. Para que tem isso? Para chamar atenção também para a hipnose clínica. Né? Eu trabalho há 10 anos com hipnose clínica, mas eu tenho um grupo que faz também hipnose de palco. Né? Se tem convenção, tem aquelas, como que chama? Cosplay. E a gente é chamado para fazer. Feira mística. Isso, mas é as brincadeiras, né? Comer uma cebola pensando que é maçã, ver o seu ídolo, é bem legal. Né? Entendi. Essa questão que a gente coloca aqui, tem um hipnólogo bastante famoso, que é o Fábio Puentes. E ele costuma fazer isso daí e as pessoas ficam totalmente ensandecidas. Eu nunca fui hipnotizado comendo uma cebola achando que era maçã. Sim. Mas e depois, fica com o gosto na boca do negócio? Então, você pode ficar se você não tirar a intenção. Mas geralmente quando eu faço isso, eu tiro e a pessoa fica sentindo o gosto da maçã. Eu vou te dar um exemplo. Eu fui num churrasco da Polícia Federal. Tinha uma amiga minha lá que tinha medo de sapo. E aí, à noite, era um sítio, começou a cantar o sapo. Daí ela foi lá ver o sapo, porque ela queria ver se o sapo estava longe. E nisso, o namorado dela falou assim: Elauri, faz a Cristina comer alho pensando que é morango. E eu falei, tudo bem, vou fazer, mas ela não vai gostar. Eu trouxe uma cabeça, dente que fala, né? Dente de alho, cabeça é cebola, né? Trouxe um dentão. E aí ela chegou, já coloquei ela no transe, porque ela entra muito bem, ela é suscetível, como a gente fala, né? E aí eu fiz. E ela tava comendo com gosto, ela oferecia para todo mundo. De repente, eu não dei a intenção para ela guardar e ficar com gosto. Eu despertei ela do nada, falei, acorda ela. Ela começou a xingar todo mundo, cara, porque o gosto é horrível, né, de comer um alho. Nossa. Mas para as pessoas ficou legal, para ela não foi muito legal, não. Então acontece isso. Você citou uma palavra aí que eu achei bastante interessante, suscetibilidade. Isso. Todo mundo é suscetível a uma hipnose. Como é que funciona essa questão da pessoa ser hipnotizada? Ela precisa se deixar, precisa se permitir? Então, o ideal para fazer a clínica tem que ser... Não adianta, vamos dar um exemplo. Você pegar o seu filho e levar na clínica. Não vai acontecer, porque ele não quer. Vai melhorar algumas coisas, mas não vai chegar no resultado que é para ser, porque ele não quer, porque ele tem ganhos. Então a gente tem que descobrir os ganhos. E o que acontece? Então é legal a pessoa, ela procurar, não você pegar ele ali pela mão e levar, forçado. Nada que é forçado tem resultado legal. Então é isso que acontece, né? E a hipnose, ela é fascinante. A gente estava falando aqui em off, para mim foi o divisor de águas, né? E nesses 10 anos tem tratado muita gente com ansiedade, com depressão, traumas. Tem muita gente que acha assim, não lembra da infância. Por quê? Ela bloqueou a infância para não sofrer. Mas só que isso está ali, está guardado no seu subconsciente e vai gerando. Então qualquer coisinha que aconteça lá na frente vai buscar o trauma lá atrás. E por isso tem que ser tratado. E a hipnose ela é muito rápida. Eu sou psicanalista também, né? Só que a psicanálise demora 5, 6 anos, 10 anos. A
psicologia também é um pouquinho mais rápido. 2 anos, 1 ano, talvez. Então, a hipnose é assim, 5 a 10 sessões, você vê um resultado impressionante. Você pode falar no que a hipnose mudou sua vida? Porque eu acho interessante também, pessoas, na hora que a gente está conversando aqui, colocar resultados práticos, e geralmente as pessoas que eu costumo trazer aqui dentro do programa são pessoas que vivem necessariamente aquilo que elas estão falando. E aqui o Elauri acabou de citar que a hipnose conseguiu algumas mudanças na vida dele. Quais foram essas mudanças? Sim. E por que você foi procurar a hipnose, Elauri? Na verdade, eu não procurei. O que aconteceu? Eu sou músico, só que o músico é um personagem. Descia dali, eu queria ir embora, eu não conversava com ninguém, eu não tirava foto, né? Porque eu era muito tímido. E você ser tímido, você é taxado como arrogante, como chato. E não era nada disso. Então, eu comecei a namorar uma pessoa, que hoje é minha esposa, e ela falava assim, Elauri, a gente vai no churrasco e você não se diverte, você fica sentado, e sentado ali eu tenho que ficar do seu lado, te servindo. Ela falava, por que você não conversa com os seus cunhados? Vai lá assim, turma. Eu falei, cara, eu não bebo, eu não conto história de pescadores, gosto de pescar. Eu ficava sentado ali. E aí a gente foi morar junto. Daí um certo dia ela falou assim, por que você não procura ajuda? Eu falei assim, mas pra quê? Eu não tenho problema, porque a gente acha que nunca tem. Tá bom aquele, né? O seu eu ali. Já cria um padrão e acha que aquele padrão aquele ali vai pro resto da vida, né? Daí eu falei, não tem problema. Daí ela falou assim, mas procura. Aí eu fui ver, daí parece que o celular entende, né? Daí começa a vir cursos para você, do nada. Você procura um carro, fala de um carro, já aparece um carro para você. Sim. E aí começou a vir curso de hipnose, né? Daí a gente olhou, ela falou assim, por que você não vai fazer hipnose? Foi hipnotizado pelo algoritmo. É isso. Daí eu falei assim, mas eu não acredito em hipnose, é tudo combinado. Daí ela falou assim, tenta, né? Daí eu olhei, era caro. Ela falou assim, vai lá, eu pago para você. Aí eu fui. Aí eu cheguei, tinha 25 pessoas de um lado e 25 do outro. Aí chegou o professor, e eu ali no meio, ali, tímido, né? Eu na época era formado em rádio e TV. Sou formado em rádio e TV também, né? E técnica e mecânica. Daí eu estava sentado lá, escondido, ali tinha professores médicos e tal, e eu ali, tímido pra caramba. Chegou o professor, falou assim, meu nome é Lucas Naves, eu sou professor de vocês, e eu quero falar para vocês que eu sou gago. Eu falei, o cara é gago falando desse jeito, meu? Eu quero falar assim, porque eu ansioso também, né? Então o ansioso que ele falava, ele pensa muito rápido e atropela, né? Atropela as palavras. Vai ler também, lê muito rápido e ninguém entende. Na verdade, ele quer se livrar logo do já problema. Que ele está numa situação, eu coloco isso daí dentro dos meus cursos de oratória, Elauri. A pessoa, eu percebo assim, esse padrão não muda. A pessoa que é muito ansiosa, ela não quer executar alguma tarefa e ela nem tem aquela questão de ter preguiça de executar alguma tarefa. Ela quer se livrar logo. Se livrar, E aí que começa a errar. E aí entrou o professor, eu falei, eu quero isso aí. Até que ele fez, ele falou assim, qual é o seu nome? Aí Carlos, José, André, Joaquim. Daí eu falei, espera aí, deixa eu ver se eu decorei. Daí ele falou, Carlos, André, Joaquim, José. Eu falei, eu quero isso para mim. Porque eu trabalhei no Bradesco 10 anos e parece, eu não entrava mais no banco. Eu saí de lá e eu não entrava mais no banco. E eu tinha uma memória muito boa e parece que bloqueou. Então você falava assim, olha, Lore, anota meu telefone. Eu falei, qual que é? Daí começava, né? Fala de novo. Aí eu ficava com vergonha, dava o telefone para você anotar, porque eu não conseguia. Parecia um bloqueio, né? Quero aprender isso aí. Se eu aprender isso aí, tá no lucro. Aí foi pro meu lado lá, mais 25. Daí falou, José, Antônio, Elauri, meu nome é diferente. Né? Sim. Aí ele falou o nome dos 25 sem errar. Ele falou, espera aí, deixa eu ver se eu falo o nome dos 50. Falou o nome dos 50 sem errar nenhum. Aí ele falou, isso aqui é o seguinte, é treinamento, cara. Eu tô vendo o Carlos aqui, eu coloco uma bandeirinha do São Paulo em cima dele. Já não gostei. Ele tá tentando me hipnotizar. Aqui é Corinthians, mano. E aí tem ali o Gustavo, eu coloco uma bandeirinha no Gustavo, de outra cor. Então eu vou ligando. Então eu tô falando com você, eu já tô vendo a bandeirinha do São Paulo. Sim. Se tiver outro Carlos, eu vou colocar outra bandeirinha. Então eu faço um mapeamento. Eu falei, eu quero isso aí. Só que durante o curso, eu vi tanta coisa lá que eu falei, não é possível que tá todo mundo comprado aqui. Eu vi pessoas caindo do meu lado, assim, entrando em transe. E aí teve aquele lance, né, que eu fugia das dinâmicas. Aí o professor viu e falou, onde você vai? Eu falei, vou no banheiro.
Falou, não, você vai participar agora. E aí pegou um rapaz, o rapaz falou assim, você quer fazer em mim? O que é que eu faço? Eu falei, não tem problema nenhum, eu vou fazer em você. Aí eu comecei a pensar, eu falei, tem problema, né? Que a gente conversou em off aqui e tal. E parece que ele fez, ele enfiou a mão assim e tirou aquilo. E aí daquele dia mudou a minha visão, mudou meus pensamentos, o meu jeito. Eu sou ansioso ainda, mas eu controlo, eu tenho um controle. Antes eu não tinha um controle. Sim. Eu era um cara extremamente nervoso, ansioso, estressado, né? Então mudou a minha vida. Isso é bastante interessante, analisando aqui também a questão da sua comunicação. Você falou assim que tinha uma timidez muito grande e aquela questão de ser bastante introspectivo. No entanto, você tinha um curso de rádio e TV. Sim. Ou seja, que vai depender única e exclusivamente da tua comunicação. Mas o que o pessoal não sabe, Carlos, é que a gente fala pra gente ali, sei que tá falando pra muita gente, mas você está numa cabine ali e só você ali, só você e os controles. Então o que você imagina? Tô falando aqui, mas ninguém tá me ouvindo. Mas na verdade tem um telefone que toca, tem as pessoas que ligam lá, mas você tá sozinho, não tinha aquela, sabe, aquele pânico aquele monte de gente. Então é isso que travava demais. Saber que a pessoa tá te julgando ali, tá te olhando. E para um ansioso, você não sai do lugar. Exatamente. É um travamento atrás de outro travamento. E é legal o seu trabalho. Por isso que você ajuda as pessoas, né? Exatamente. A se comunicar. Exatamente. Vamos para o segundo bloco. Voltaremos a falar sobre hipnose. Continua aí que o papo está ficando cada vez mais interessante. Programa Voz em Cena, voltando aqui para o segundo bloco, e você viu que o Elauri fez um gancho até aqui para o meu Call to Action, que é o meu curso de oratória. Se você quiser falar em público, conversar com qualquer pessoa, falar sobre qualquer coisa, entre em contato comigo que o curso Oratória Sem Segredos transforma a sua necessidade em potencialidade. E, aliás, a gente estava comentando um pouquinho sobre a apresentação aqui durante o intervalo, e o Elauri vai contar uma história muito interessante que acontecia com ele, e eu tenho certeza que acontecia com você também. Os tempos de escola. Isso. Quantas vezes a gente não tremeu na hora de uma apresentação, Elauri? Sim, mas comigo era incrível, eu chegava a chorar. Cara, a professora me chamava na lousa, eu não ia, porque eu ficava grudado na cadeira, de tão ansioso, perna tremendo e tal, né? E às vezes, eu lembro até uma história que tinha uma prova e era rígido. Então, tinha carteira e você guardava os livros embaixo. E o que aconteceu? Eu estava fazendo a prova e caiu o meu livro. Eu acho que era Caminho Suave até. Nossa, cartilha Caminho Suave. Você teve também, né? Nossa Senhora. Você já descobriu a nossa idade. Aí, né? Então. E aí caiu, eu estava terminando, caiu. Daí veio a professora ali, como que chama aquela escola que a gente estudou? No Jardim do Lago ali. Ali teve Orozimbo, Bertola Faca, ali tinha Orozimbo Sóstena. Você não estudou no Bertola? Eu estudei no Benedito Arruda, ali naquela região, que era uma escola mais para cima. Era lá em cima, perto da igreja. Faca, perto da caixa d'água. Se eu puxar aqui na memória, eu tenho uma memória muito boa. Apesar de um tempo travar, né? Naquele tempo que eu saí do Bradesco. E aí passou a professora e ela viu eu abaixando e pegando a cartilha. E eu fui colocar. Ela chegou e só fez assim, ó, um risquinho. Falei, o que é isso? Tá retida a sua prova. Ah, cara, eu chorava, sabe? E lembrando mais um gancho ainda. Eu fiz uma outra faculdade, né? E aí eu já tava namorando. E aí eu saía e a minha namorada falou assim, já sei, você tirou 10. Aí, tirei 10. A última eu tirei 9,5. E eu comecei, e grande já, cara, eu chorando já, pra você ver como que é, né? Chorando porque eu tirei 9,5. Falei, 9,5 é ótimo, cara. Pra mim não é, pra mim é 10. Tem que ser 10. Então, e aí, então eu era muito travado, a professora chamava, eu não conseguia ir na lousa. Eu sabia, eu decorava, mas chegava na hora, o ansioso dá o branco. E aí você fica ali perdido ali, né? Então, para mim, era uma dificuldade muito grande. Durante a minha vida toda, eu fui travado por causa disso. Eu falo, se eu tivesse aprendido hipnose com 17, 18 anos, eu teria deslanchado. Porque agora, trabalhando com hipnose, cara, eu converso de igual para igual com qualquer um. Entendeu? Então, eu não tenho mais medo.
Antes eu tinha muito medo de conversar, ser julgado. E é isso. A hipnose trabalha isso. Isso é bastante interessante. E a hipnose também faz com que as pessoas revelem alguns segredos, alguma coisa que está oculta. Como é que funciona isso? Isso são os mitos, né? E os mitos? Muita gente chega no consultório e fala assim, ó, eu estou aqui porque alguém me indicou, mas eu não acredito em hipnose. E outra, eu tenho uma religião. Daí eu falo, a hipnose ela não trabalha com religião. Logicamente, se você é muito fanático e trabalha com hipnose, você vai puxar um pouquinho para o seu lado. Eu tento ser neutro, entendeu? A hipnose não tem nada a ver com religião nem com sobrenatural. É o poder da mente. E toda a hipnose é uma auto-hipnose, é você mesmo que faz. Eu sou apenas o instrumento. Então, as pessoas falam assim, eu vou dormir? Não, não vai dormir. Você apenas vai fechar os olhos e seguir o meu comando. Só isso, eu sou instrumento. Pessoal, vou contar segredo? Não vai contar segredo. Não vai fazer nada que você não quer. Você está no controle. Se você não quiser, você abre os olhos, levanta e vai embora. É assim que funciona a hipnose. Mas o que mostra na televisão é totalmente diferente, né? Exatamente. Mas você sabe o que acontece na televisão? Não é o cara chegar lá e já hipnotizar. Tem um preparo antes. Então, você vai lá, que nem eu vou falar, hoje vai ter um show aqui no Vilas, de um amigo meu. O que ele vai fazer? Você vai chegar lá, compra o ingresso, vai sentar e ele vai fazer algumas brincadeiras ali. Tem um aquecimento. É igual um programa de auditório. Isso. Só que daí ele já faz os convincer que a gente faz, que é para o cara grudar a mão, colar o dedo, os olhos. E aquele que é suscetível, ele vai para cima. E aí acontece só riso. E isso dá para fazer pela televisão? Dá Por exemplo, fazer. Alguém que está assistindo a gente agora pode ser hipnotizado? Pode ser, mas aí eu teria que fazer com uma pessoa aqui para ela ver, para ela seguir. E aí sim, já aconteceu isso aqui. Inclusive aqui no canal 25. Isso é bastante interessante. Tem o nosso cinegrafista ali. Aliás, gente, o nosso cinegrafista já teve um caso de ser hipnotizado e agora a gente está conversando aqui, ele está bem esperto ali atrás, tentando se livrar. Deixa eu distrair aqui para não entrar nessa, né? É muito interessante. E isso faz parte também, a hipnose tem um lado totalmente clínico, Lauri. Isso. Eu trabalho mais com a clínica, né? Então eu tenho um consultório ali na Avenida São João e atendo fazem 10 anos, né? Então tem muita gente que procura com ansiedade, traumas, pânico, medo, muito medo, medo de avião, medo de barata, medo de cachorro. Então também tem pessoas que o lado sexual também, que é impotência quando é emocional, ejaculação precoce também, anorgasmia, né? Então, a hipnose, tudo que é emocional, a hipnose ela trata com excelência. E até a questão que a gente estava falando também de hipnose, teve casos também que ela foi levada única e exclusivamente para o lado profissional de times de futebol, Lauri. Sim, a gente estava comentando até isso aqui. Isso. Eu não vou lembrar, eu tenho ele no meu Instagram, mas ele é muito conhecido no Paraná. Ele trabalhou com o Clube do Paraná, trabalhou aqui com Paulista. Paulista, isso. Portuguesa, Nova Odessa também. Então, ele faz... Tá no esporte. Eu estava falando para você que o Ayrton Senna, ele tinha um hipnólogo particular. O Guga, do tênis também, Mike Tyson. Né? Então, a hipnose está em todo lugar. Está sendo usado também como anestésico para dentista, para pessoas que não podem com anestesia. Então vai lá, tem uma segunda opção. Tem um caso até que uma senhora, ela precisava retirar um tumor do seio e ela não podia com a anestesia convencional. Levou um hipnólogo para lá e fez a cirurgia. Né? E de olho aberto ali, vendo ali, sabe? Tem cirurgias que foram feitas na França que é no crânio e a pessoa abriu o crânio sem anestesia, com hipnólogo, e ela tocando violino. Você vê que fascinante? Porque algumas cirurgias do cérebro, geralmente a maior parte a pessoa precisa estar em atividade, ela não tem que estar no estado de sonolência, etc. e tal. E agora é interessante também a gente colocar aqui, Lauri, a questão de tem muitas pessoas que acabam se aproveitando desse tipo de ciência, desse tipo de atração, para ludibriar outras pessoas. Quer dizer, aquilo que a gente estava comentando aqui, muito charlatanismo também na área. Isso, é verdade. E como que as pessoas fazem para se livrar dessas outras pessoas que usam isso em benefício próprio e simplesmente para lesar outras pessoas? Então, tem que procurar um profissional qualificado e olhar nas redes
se tem comentários, se tem ali dados positivos, né? Então, no meu mesmo, são 10 anos, eu tenho bastante ali depoimentos, isso ajuda muito, então você procura, né? Tem que ser com um profissional competente, porque tá cheio, como você falou, tá cheio, né? Então, quanto mais experiência, melhor. Se você procure uma pessoa que tem 5, 10 anos, porque, na verdade, você está sempre aprendendo, você nunca para de aprender. Eu mesmo agora, domingo, eu fui num curso, sábado e domingo, num curso em Campinas, para aprimorar. Então, estou sempre fazendo curso. Então, é legal a pessoa pesquisar, procurar um profissional que tenha vasta experiência. Né? No caso, eu trabalho com hipnose, psicanálise, PNL também, né? Programação neurolinguística. Então, eu faço um pacote ali e dá resultado. 90% de resultados positivos. Mas como você disse, a pessoa tem que querer e tem que se predispor, tem que chegar lá sem preconceito algum. Cara, não tem jeito, você vai com medo, né? Porque se você não conhece, você vai com medo. Mas aí é aquela coisa, você vai perdendo medo. E a mente, Carlos, aprende por repetição. Tem muita gente que vai lá e fala, hipnose é mágica. Hipnose não é mágica, né? Não, você vai sentar lá, você acha que eu vou fazer assim, pá, livrei de tudo. Não, você tem que fazer algumas sessões porque a mente aprende por repetição, sabe? Não é mágica, é ciência. Isso é bastante interessante a gente recapitular, mas eu vou fazer o seguinte, esse assunto de hipnose está bastante interessante, a gente está desmistificando bastante coisa que até merece um próximo programa, onde a gente vai fazer várias perguntas também aqui para o especialista Elauri, e com certeza você vai mudar muito a sua cabeça com relação à hipnose. Por hora, Elauri, obrigado por participar dessa primeira parte aqui do nosso programa. Sim. A gente volta para conversar. Obrigado. E você sabe, o programa Voz em Cena vai ao ar, inédito, toda quinta-feira, às 18 horas aqui no canal 25. E eu espero você. É isso. Programa Voz em Cena. Um oferecimento Nexus Hub Contabilidade, onde o real não se presume. É simples. Itineral Turismo, o melhor está por vir.